para o meu trabalho, tem ajudado bastante a pensar. Eu acho que nós vamos iniciar uma conversa no dia 18 e essa conversa vai prosperar um pouquinho, porque nós temos algumas colegas, inclusive, que estão querendo fazer o mestrado, ou que estão assistindo às aulas de terça-feira, a Bianca. Elas são de uma área mais ligada à arte, né? Especialmente. Então, eu estou pensando em agregar em torno disso, né? Já que tem a tua interessante, né? pesquisa. Porque quanto mais pessoas, assim, de mais áreas, para a gente é mais interessante, né? Porque a gente precisa escutar. Eu estou pensando no semestre que vem, Antônio, para estimular o teu cérebro, marcar algumas rodas de conversas para o canal, né, aquele canal que eu estou fazendo só com pesquisadores, né? Jovens, né? Jovens, assim, no sentido de recentes, né? Não necessariamente fisicamente jovens, porque daí são jovens pesquisadores, não necessariamente. Tá, agora voltei? Tá meio instável, mas agora vai melhorar. Você estava falando que é retomar o teu canal com jovens pesquisadores. E eu pensei no semestre que vem fazer uma série de conversas com pesquisadores dessa área de filosofia da arte psicanálise, estética, até a história da arte também, para dar uma força para o Antônio, dar um clima espiritual para o Antônio. Se sentir acolhido, Antônio. É bom ver que tem gente fazendo a mesma coisa que nós, né? Mas eu vou entender essa entrevista agora, o dia 18, como uma entrevista inaugural para isso. É uma forma que eu tenho de tentar aglutinar um pouco, né, esses pesquisadores que estão fazendo trabalhos. Não é isolado, né, porque sempre tem interlocução, mas não tão junto, né? E isso pode fazer com que fique mais junto. Bom, Letícia, eu acho que... momento, Eduardo, porque a gente perdeu muito com o distanciamento da pandemia, né? Antes a gente tinha essa aproximação, esse contato mais próximo, né? Falar com alguém e descobrir que essa pessoa estuda um tema parecido com o seu. Então, perdeu. Diga. Eu acho que a gente poderia eventualmente começar, porque a gente nunca tem certeza, né, de quem vai aparecer. A gente já sabe que nem todos virão, né? Então... Sim. Então vamos. Eu vou mandar aqui a chave de abreviaturas que o Freud propõe no projeto na psicologia científica, porque o projeto inteiro é escrito, às vezes, acho que para facilitar, com essas chaves de abreviaturas, né? Então, ele coloca Q como uma quantidade, digamos assim, geral, que ele diz que é uma quantidade provinda do mundo externo. Ele coloca o QN como uma quantidade dessa ordem mais endógena, das entranhas do corpo, né? Ele fala ali tá como magnitude intercelular. Aí eu coloquei aqui escrito Φ, porque eu não sei como que eu coloco as letras do alfabeto aqui. Claro. Aí o Φ como sistema de neurônios permeáveis, né? O Freud faz essa distinção muito, muito interessante, assim, porque acho que é a forma que ele encontrou até de se organizar no pensamento, né? Porque era algo tão novo, assim, que ele estava propondo e com tantas novidades, assim, só que ao mesmo tempo também já tinham outros teóricos falando mais ou menos a respeito disso, então acho que para criar a teoria dele ele precisou desse monte de abreviaturas, né? Mas então ele coloca, né, o Φ como sistema de neurônios permeáveis,
né, que nós vamos ver ele citando recorrentemente no sistema ali de percepção-consciência. São os neurônios responsáveis pelo sistema de percepção-consciência. O PC, né, seria... Ai, desculpa, acho que eu deixei o meu WhatsApp aberto. Deixa eu fechar. Mas é interessante só fazer um pequeno comentário, né? Que isso aí é o presente, né? É a consciência atual. A consciência atual, né? Sempre atual. Só se pode viver no presente. Sim, sim. E é interessante mesmo, porque eu não sei se é certo dizer isso, mas tem algumas coisas nesse texto que eu, pelo menos, percebo que um pouco continuam inalteradas, assim, ao longo dos textos dele. Algumas coisas bem pontuais, né? Mas, por exemplo, o fato que ele coloca aqui, né, do sistema aí de percepção, consciência estarem juntos, isso acho que mantém, nunca mais ele vai separar os dois. E é um texto de 1895, né? Muito interessante isso, assim, se manter ao longo do texto dele. Outra coisa que se mantém é a ideia da separação entre consciência e memória, né? Essa questão tópica, não é né? possível simultaneamente, né? É verdade. É muito interessante, porque aí depois, futuramente, a memória vai ter todo um movimento, né, para se tornar de alguma forma inconsciente, mas o que me chama muita atenção nesse texto é realmente esse sistema de percepção, consciência ali, como muita coisa do que o Freud destaca aqui se mantém ao longo do texto dele, assim, porque é como se fosse um cristal de óculos, né? Tudo passa, mas não quer dizer que, né, tudo de alguma forma vai estar disponível, né, no sistema da memória, mas tudo tem passagem livre pelo cristal do óculos. Uma coisa que dificulta muito, né, é que são as sínteses que são feitas imediatamente a partir do momento que você já tem uma série de conceitos, né? Quando você ainda é muito nenenzinho, não, porque você não tem tanta carga conceitual. No máximo, você pegou uma coisa ou outra, meio que de orientação, assim, né? Mas a partir do momento que o bebê vai crescendo, vai se tornando mais complexo, vai ordenando essas categorias, né? E depois fica cada vez mais difícil você atuar mediante a intuição pura. A tendência é você atuar através de conceitos. Então, você tenta unir aquilo que é desconhecido com aquilo que é melhor conhecido, né? A tendência é formar conjuntos matemáticos até, né? De categorias que, assim, qual é o conjunto dos patinhos, né? São coisas assim que a gente olha e diz assim, isso é muito primário, né? É besteira. Não, mas aí já depende de um raciocínio complexo. Você entender que você pode separar as coisas em categorias, já é uma categoria sofisticada, né? É lógico que daí o que não é sofisticado ainda? A aplicação. Então, a aplicação ela vai melhorando com o tempo, você vai tornando a coisa cada vez mais vasta e profunda, né? Mas o princípio básico ele precisa ser compreendido, porque se você não compreender o princípio básico, que é a verdadeira inteligência da coisa, e que o ser humano adulto chegou àquilo, né? Procurando, por exemplo, com a agricultura, isso você torna, obviamente, muito mais forte, né? Porque daí o que tem? Você tem a criação, a agricultura, você começa a delimitar o espaço e o que esse espaço contém, né? Então é óbvio que é uma teoria de conjuntos bem concreta ali, né? Quantas cabeças de gado tem dentro de uma cerca, né? Ou quantos pés de alface tem em 3 metros quadrados, né? São coisas que começam a fazer questão devido também à maneira como o ser humano vai se organizando. E é interessante pensar, né, como no começo é realmente uma mistura que vai acontecendo até isso estar formado, até essas cadeias estarem formadas, né, como vai dizer o Freud aqui no projeto. Até lá, parece que
criança vai se virando como pode mesmo, né? Pega um pouco disso que já está, digamos assim, como linguagem, como conceito, com algo intuitivo. É interessante ver como vai se E virando. uma coisa que é citada pelo Freud assim, é não separação, né, de objetos da fantasia de objetos reais, né? Quer dizer, esse trânsito. Isso tem uma certa importância, porque a criança ela precisa grudar muita coisa e não tem conceitos intermediários. Então, a fantasia ela tem uma função muito saudável, assim, desse ponto de vista, que é de construção, né? Então, de você surpreende a elaboração da criança nessa fantasia, né? A concepção de mundo, né? Ela é um pouco fantasiosa, mas ao mesmo tempo ela permite o real. Porque se você não tivesse essa fantasia, você não ia ter como juntar as partes, ia ser uma coisa muito psicótica. Fabular já é teoria do conhecimento. É isso que o Freud fala o tempo inteiro, né? Fabular é teoria do conhecimento. E o adulto faz isso também, né? Descaradamente. Embora Eduardo, disfarçadamente. surgiu uma coisa agora que eu fiquei pensando. No caso da criança, a arte também não poderia ajudar nesse processo, digamos assim, porque, Claro, né, é uma estimulação nesse muito. sentido. Porque até mesmo quando se verifica, né, o modo como a criança organiza desenho, tem aqueles testes psicológicos, né, são padronizados e isso, obviamente, engessa, né, o raciocínio em cima dos casos tão diferentes uns dos outros, né? Mas, ao mesmo tempo, se você olhar assim, na limitação deles apenas um esquema, assim, né, de alguns pontos que você pode prestar atenção, até é interessante. E você nota que a criança, mesmo quando ela vai fazer um desenho livre, ela, sem querer, ela coloca uma organização familiar, por exemplo, quando tem uma temática, né? Ela organiza de uma certa maneira e não de outra. E isso, obviamente, tem aquelas noções, né? Você coloca todo mundo separado, se falta alguém, se tem alguém que está de costas, né? Uhum. Diga, Antônio. É uma cena, né? É. Em relação a essa ligação da arte com a criança, eu acho que também tem a ver com a questão da criança, desse pensar, desse olhar que forma esses objetos que, ao mesmo tempo, têm sua realidade, isso se permanecer no adulto enquanto artista, né? É É como isso. se a arte propriamente dita, ela depende desse olhar da criança, É, dessa escapada da criança, que ela dá é, do que é tido como real, como enquadrado, como é. normativo. E isso é fantástico, né? Porque mesmo a ciência tecnológica também é investida de fantasia, né? Então, a fantasia, o Freud diz que sempre está dirigida para o futuro. Então, todo o aspecto criativo do ser humano está ligado a esse fantasiar. E é por isso que a sublimação, se ela não for vista do ponto de vista da psicologia de massas, porque aí você vê que todos esses devaneios, fantasias que impelem para frente, forçam a humanidade a correr atrás. Isso gera muita hostilidade, muita destrutividade, né? Então você vê que no final é a mesma coisa que serve à vida, serve à entropia também, né? Por quê? Porque como as pessoas não conseguem alcançar aquele ideal, por exemplo, quantos artistas não serão Michelangelo, né? Fica uma frustração, um ressentimento na humanidade, né? Os caras que não conseguem ser bons que nem Jesus Cristo, sei lá, né? Tem milhões de coisas assim, né?
Ah, eu nunca vou ser um cirurgião plástico que nem o Ivo Pitangui. Ah, sabe? Os ideais, né? Essas figuras que ficam pairando assim, sobre a humanidade e que, por um lado, servem como faróis para a humanidade e, por outro, como exigências, né? A capacidade de sublimação fraca das pessoas, né? Até mesmo para a compreensão e para o convívio com a arte. Entender a arte como arte, não, o artista está fazendo pornografia. Não, ele não está fazendo pornografia, é você que tem pornografia na tua cabeça. Ele está fazendo outra coisa, ele está discutindo uma coisa. Presta atenção na obra dele, né? Qual é o diálogo, o que ele está querendo falar com isso. Mas, com certeza, o que para a criança é uma forma de ancorar, né? É uma forma de ancorar e ao mesmo tempo de se desenvolver, né? Que é melhor que o recalque, aí que vem a distinção, né, mais clara do processo de recalcamento com o processo de sublimação, né? O processo de recalcamento é justamente aquilo que tem que ser eliminado da consciência para que haja essa moldagem, né, da personalidade, né, dos traços de caráter, uma modelagem, né? Só que o problema é que isso deixa um monte de coisa de fora, no sentido de que não é incluído no molde, e coisas que são recalcadas por outros, né? Então, de um recalque originário começam a surgir, e concomitantemente vão surgindo os objetos também, né? Tudo de acordo com uma ordem, por um lado, e por algo que é ou deixado de lado, simplesmente não entra na conta, porque o mundo simbólico é muito amplo, né? Isso já estou sendo mais lacaniano do que freudiano, né? Tem que fazer essa menção para não confundir. Mas o fato, né, essa inserção no mundo simbólico, ela não pode ser de tudo, porque ninguém abrange tudo, né? Não poderia ser assim. E, por outro lado, tem essas coisas que são literalmente suprimidas por serem indesejáveis. Mesmo objetos de prazer originários se tornam indesejáveis, pelo menos da forma como eram, né? Você não pode querer as coisas totalmente. Você tem que querer as coisas na medida do possível, né? E isso é uma transformação muito dolorosa para o ser humano e que se repete ao longo da vida. Por isso, a necessidade de sublimar, ela persiste ao longo da vida. Eu acho que esse comentário que você fez, ele é muito útil justamente nesse sentido. Então, aquilo que para a criança, né, é a possibilidade de entrar no mundo, para o adulto é a possibilidade de abrir o mundo. Criar outras infâncias, né? Viver outras infâncias, mas não no sentido de regredir, no sentido, né, de criar outras alternativas para a existência, coisas que não se vivia antes, que não foram, como vai entrar daí o Winnicott mais com isso, né, que não foram sequer desenvolvidas. Não é uma questão de recalque sexual. São coisas que simplesmente não foram desenvolvidas e que precisariam ser desenvolvidas, né? Mas o Freud também tem uma consciência disso, né? E o Lacan mais ainda, porque o Lacan diz que toda análise é uma análise didática. Você aprende coisas que você precisa na análise, né? E a própria análise é ensinada, né? Quer dizer, qual que é o final da análise? É você ocupar a própria posição do analista, né? Não dos outros, né? Necessariamente, mas estar posicionado, né? Porque é justamente disso que a gente está falando, a possibilidade de você ampliar o universo simbólico através de um campo de possibilidades que não está mais impedido, né? Mas isso é uma coisa muito radical para a maior parte dos seres humanos. E a maior parte dos seres humanos, quando entende isso, muitas vezes interpreta isso como hedonismo ou exacerbação do egoísmo, né? Quando, na verdade, você pode ter uma conduta elegante, né? Você pode ser respeitoso, né? E mesmo assim, como diz o Caetano Veloso, né? Minha mãe
sempre me disse para eu sempre bater na porta, mas nunca deixar de entrar. Né? Seja educado, né? Mas seja persuasivo, persistente. É interessante essa Mas passagem. veja só, a gente está falando daquilo que persiste na obra, né? E estamos falando aqui, nós só chegamos até o sistema de neurônios permeáveis, né? Ainda não chegamos nem no sistema de neurônios impermeáveis. É. E como é que você lê, especificamente você, a diferença entre um sistema e outro, pela tua leitura atual? Você diz o sistema de Neu- neurônios permeáveis e impermeáveis. É, Eu acho interessante, porque assim, ó, quando o Freud diz do sistema psíquico, tá ali, né, que eu não consegui colocar o númerozinho certo, né, mas que o sistema psíquico é os impermeáveis, às vezes acaba se pensando, né, mas se é impermeável, como que é possível de memória, né? Mas eu acho uhum. que o que mais me chama atenção é a facilitação que o Freud propõe para esses. É o fato deles de ser possível entre eles facilitação até para a construção do que ele chama de desejo aqui, né? Então, meio que o que não está tanto em jogo a questão do neurônio em si, mas é o que é possível entre eles, eu acho, sim. É uma questão mais funcional. Isso, É, no tempo do Freud, não dava nem para saber, mas é mais uma questão funcional, né? De é, qual é se você foi escalado para jogar em que posição, né? Se fosse um time de futebol, assim, é. você foi E no escalado caso para ser atacante, né? e no caso dos permeáveis, né, que dali é percepção, memória, percepção consciência, que ele fala, eu acho que o que chama atenção é que não, eles realmente só são como cristais de óculos, só recebem, assim, mas não formam cadeias, né? Então, a questão, acho que não é o neurônio em si, se há ou não essa facilitação, pelo que eu entendi. E o estilo da facilitação, né? Assim. Porque um vai facilitar a passagem e o outro vai reter, né? É, E esse quase uma reter resistência. mediante certas quantidades, né, que vão permitir o quê? Essa avaliação. Lembra que a gente estava falando com o Giacóia muito disso nas terças-feiras, essa coisa da apreciação, né? O conhecimento ele é muito uma apreciação, né? Mediante aquilo que já se conhece. Então você tem inúmeros traços intuitivos, né? E coisas também que vêm pela linguagem, que são ensinadas, que são objetivamente ordenadas para o bebê, né? Porque imagina, o adulto ele não vai tentar entender tudo do bebê, o que o bebê quer. Tem mãe que até tenta esse caminho, mas é um caminho tão exaustivo e tão, né? Você não chega a conclusão nenhuma, porque pode ser uma coisa, pode ser outra, né? Tipo choro, né? A risada, olhando para mim, mas ele está me vendo ou ele não está me vendo, né? O que ele está vendo? Porque ele não fala, né? Então, quem vai colocar os conceitos sempre vai ser o adulto, né? O adulto ele vai tentar justamente, porque ele está fazendo isso há mais tempo, então ele faz involuntariamente, encaixar o bebê em categorias previamente constituídas. Inclusive, ele vai fazer curso de pais na maternidade, para dar uma ordenação meio social, assim, né? Quer dizer, o que é esperado, de modo geral, de vocês, o que vocês devem, o que vocês podem, o que vocês não devem, o que vocês não podem fazer, caso vocês não queiram que aconteçam essas coisas, né? E caso vocês queiram que aconteçam essas coisas que são desejáveis. Então, essa ordenação, ela vai se superpondo, né? E a questão, né, para o Freud é como essas coisas vão se organizar, né? Ele só vai dizer que provavelmente isso se organiza dessa forma, né?
E a gente não deve exigir dele que ele tenha mais conhecimento a respeito do funcionamento dos neurônios do que nós, né? Por quê? Porque já tem, desde então, mais de 100 anos, né, de diferença de estudos de um ponto de vista especificamente neuronal, né? Mas é interessante que, apesar dele não falar em flutuação de função, ele vai distinguir dois tipos de funcionamento prováveis, né? Ele não tem recursos ainda para entender, mas olha o pulo do gato dele. Isso funcionando neuronalmente. Daí, ele interrompe isso e logo ele vem com um projeto de aparelho psíquico. Entende? Ele tira isso do campo neuronal e vai, inclusive, dizer, olha, esse modelo aqui não é um equivalente do funcionamento neuronal. Então, ele está apontando diretamente para esse funcionamento. E qual que é o estratagema dele? Uma série de conceitos heurísticos que vão falar do funcionamento. Então, é como se fosse um holograma. O holograma não é o aparelho concreto que está projetando o holograma. Ele nem tinha holograma na época, não tinha esse conceito, né? Então, o que ele faz? Ele usa uma metáfora espacial, como se fosse um desenho, né? Um desenho. Ele usa a imagem do negativo da fotografia também, para falar do inconsciente, né? Ele Então, fala em imagem virtual, é interessante nesse uhum, momento aí que você está citando, né? Porque é, hoje a gente tem a questão de um virtual, digamos assim, que se desenvolveu por outra via, né? Do que e ele que é estava propondo. tecnologia, né? Então, a gente tem Que é a uma compreensão tecnologia. não analógica, né? Por exemplo, a gente usa telefone celular, então para nós é mais compreensível que possa existir algum tipo de comunicação interpsíquica que não seja de base mística, que seja de base energética mesmo, que certas formas de comunhão psíquica, por exemplo, através da linguagem, estabeleça realmente um circuito físico, embora não grudado, né? Não é como em desenho animado, né? Que vem saindo uns tentáculos, assim, daí gruda na cabeça do outro. Não precisa de nada disso. Basta a linguagem. Porque daí as pessoas começam a funcionar numa certa sintonia, né? Ficam hipnotizadas até, né? Funcionando num tipo de sintonia, num nível bem psicótico, assim, né? Daquele ponto de vista. Não tem barreira, né? Fica tudo misturado. E às vezes a relação da mãe com a filha, e muitas outras, né, formas na vida social que isso vai acontecer. E não precisa de nenhum fio, né? Porque o que o aparelho celular nos proporciona? Nos proporciona a linguagem, nos proporciona um meio, né, de extrapolarmos a necessidade da presença física. No mais, as coisas continuam operando, né? Eu estou falando aqui com vocês estão falando comigo, né? Com a diferença de que a gente não está perto. Mas no tempo do Freud não tinha esse tipo de tecnologia para demonstrar isso, né, funcionando em outros níveis, né? Mas a obra do Lacan veio nesse sentido com uma contribuição muito forte, né? De mostrar o papel fundamental, né, da linguagem como ordem primordial a partir da qual se estabelecem colocar assim, a vigência desses conceitos a partir de uma certa espacialidade, mas que é virtual, ela não é real, né? Você não vai encontrar fisicamente num cérebro, retire o cérebro, né, da pessoa, se fosse aqueles sacerdotes antigos, assim, né, que
dava uma machadada na cabeça do cara, e mostrava para o povo. Assim. Não tem pensamento nenhum nesse cérebro físico, né? Não está escrito assim, né, na parede do cérebro. Não, também não está escrito, né? Aqui está a consciência, É, aqui está o não, inconsciente. Não tem, não tem. é. Isso tem que estar ligado, né? E aí é uma projeção, basicamente, do funcionamento. Né? Mas assim, você não vai confundir o carro com a viagem, né? Seria uma coisa também bem maluca, né? Você confundir o carro com a viagem. Você olha um carro, você não vê a viagem. Mas assim, você pode, na sua cabeça, associar o carro com viagem. Porque eu gosto de viajar e carro me permite viajar, então... Diga, Antônio. Eduardo, essa ideia que, como a Letícia falou, que não tem especificado o local onde ficam as instâncias dentro do cérebro, né? O cérebro, o físico. E eu acho que daí também, ao mesmo tempo que você fala que estão ligados, ao mesmo tempo que estão ligados, eles também estão difusos, né? Porque eu acho que daí vem a ideia de que tudo é permeado pelo inconsciente. Uhum. Porque onde há ligação, há uma espécie de troca, né? É o encontro do Rio Negro com os Solimões, é uma pororoca constante de influências recíprocas, né? Nada está parado, né? A questão são os tipos de funcionamento. Por exemplo, se você está dormindo, a ordem onírica predomina, né? Há consciência na ordem onírica, né? Há um sujeito daquela experiência onírica. Ele pode estar em diversos papéis e ele se identifica com o eu. Como ocorre na vigília, na nossa consciência durante a vigília, né? Mas é interessante, né, que quando você acorda, é preciso que vire a chave, né, e que você passe a ter, mediante alguma situação, a, a crença de que esse é um objeto do mundo real. Né? E é interessante pensar, né, o que proporciona isso, né, do mundo do sonho para o mundo da vigília. Que tipo de especialidade, né, da consciência também permite a, a crença de que você está acordado no mundo real, né? É um tipo de interação diferente que você percebe. Por quê? Porque a ordem do sonho tende a ser mais arbitrária. As cenas oníricas, elas não têm necessária correlação com a história da vida da vigília. Então é preciso que você identifique, quando você acorda, os elementos que participam da vida de vigília, né? Até mesmo um modo de reconhecimento daqueles elementos e como eles estabelecem uma ordem semelhante àquela que estava vigindo nos dias anteriores, você tende a reconhecer. Mas isso se dá por associação. O interessante é que a vida no sonho, a capacidade de associação diminui, o sonho ele tende a ser mais arbitrário, mas a experiência é intensa. A experiência emocional no sonho é sempre muito intensa. Ela tende a uma certa plenitude de expressão. Tanto que a consciência ela fica meio, né, aturdida no meio de tudo aquilo, né? Porque são cenas mesmo, né, que vão se sucedendo com um roteiro, às vezes muito surreal, às vezes não, às vezes é uma narrativa, às vezes vem o avô conversar com o avô que já faleceu, conversar com você, e você tem uma conversa que é um verdadeiro diálogo, que faz sentido, né? E às vezes as cenas elas se conectam de modo muito arbitrário, que você não consegue ver sentido nenhum, né?
E é interessante porque a interpretação dos sonhos, o Freud fala, né, que nós sonhamos a partir pela questão do visual mesmo, Uhum. pela imagem visual, Sim. né? São por imagens visuais que a cena vai se compondo. E o que vai assim se tornando mais refinado, a parte aquele aspecto de manualização que tem excessiva, né, devido ao vínculo com a sexualidade, né, que ele procura demonstrar, ele acaba de certa maneira tornando aquilo um pouco dogmático, né? Por outro lado, ele vai pedir para a gente sempre prestar atenção na análise dos sonhos no afeto que está em jogo no sonho, né? Então, esse é um aspecto que não tem data de validade, né? A interpretação muito calcada na teoria da sexualidade dele, ela é mais datada porque a não ser que você siga ipsis literis aquilo que ele falou, né? E não tenha nenhuma divergência ou desconsidere tudo o que aconteceu de Freud até aqui, né? Você fica assim meio tacanho ali naquilo. Mas assim, de fato é datado, né? Mesmo que você fique, né, dogmaticamente fixado naquilo, você está dogmaticamente fixado em 1900, né? Enquanto esse outro aspecto, né, quer dizer, preste atenção no afeto que está em jogo, isso aí não tem prazo de validade, né? É uma coisa que tem valor constantemente, né? Porque aí você vê que toda essa forma de organização ou desorganização do sonho, o que está em jogo é a vivência emocional, né? Quer dizer, e isso de um ponto de vista muito espontâneo, né? O próprio psiquismo gerando as suas imagens, os seus diálogos, né? E a consciência como público. Então, essa divisão, né, do inconsciente, isso ter vindo através dos sonhos, é muito emblemático, né? Porque o sonho certamente é uma expressão inconsciente, né? A não ser que alguém declare que só sonha aquilo que planeja, né? Como se fosse um comediante, um dramaturgo, né? Ah, eu não perco tempo sonhando, né? Eu enceno os meus sonhos. Então, você está sonhando que está encenando os teus sonhos, né? Se conclui, né? Se pensa que, né? E essa ideia do funcionamento, né, de acordo com uma ordem consciente, como algo que está no nó da nossa experiência psíquica, né, e que isso tem, né, relação direta também com a nossa sexualidade, embora a gente entenda assim, né, que uma coisa é sexualidade biológica, outra coisa é sexualidade como ela se constitui para uma pessoa, né? Isso é 3 ensaios, né? Então você tem uma ordem complexa, né? Você tem tanto um desenvolvimento da libido, né, por um lado, quanto uma experiência efetiva que vai gerar um certo tipo de recalcamento, porque isso aí não é só da ordem, né, inconsciente, é esse inconsciente em contato com esse universo todo que está na linguagem. O sistema, como você mesmo mencionou, Antônio, né, ele é permeável, né? Então, e o interessante é aquilo que vai ficando, então, como resíduo de tudo isso, né? A maneira como efetivamente as coisas vão se constituindo. Isso é menos permeável. É algo, inclusive, que à medida que vai se constituindo de uma forma, vai se tornando cada vez mais restritivo. Por isso a experiência também se torna mais restritiva. E assim vai ficando, digamos assim, marcado essa rede de neurônio, de sistema de neurônios impermeáveis que Freud propõe ali para a memória, né? Uhum. E é um impermeável assim meio em termos, né?
porque é só se a gente pegar o trabalho do Cláudio Rubin, é bem nesse sentido, né, que mostra que há toda uma deformidade, né, das representações, elas não são cópias, né, no sentido direto. Elas estão justamente carregadas de afeto. Então não é que elas sejam mentiras, né? Elas são verdades de certa forma, né? Mesmo a mentira é uma verdade de certa forma, né? Ela expressa alguma coisa, né? Ela pode mentir a respeito daquilo que ela está mentindo, né? Mas ela certamente expressa alguma coisa, né? É possível compreender uma mentira, né? Ou algo assim que é dito que não corresponde à realidade. O que não quer dizer que seja desejável, né? Mas mesmo quando a coisa não corresponde, né? E às vezes involuntariamente se distorce, isso fala de um funcionamento, né? De uma maneira como a pessoa está existindo em relação àquilo, né? Por exemplo, a pessoa tem medo da verdade, porque a verdade pode gerar consequências, né? E esse medo, se ele está na consciência, é uma coisa. Se ele for um medo inconsciente, né? Se ele for um medo infantil, que nem faça sentido mais para o adulto, mas persista. Porque Por isso é uma coisa exemplo, a interessante. ameaça de castração. Exato. Isso é uma coisa Interessante, eu estava interessante. vendo só um comentário, Eduardo, mas é uma Claro, coisa fica à bem vontade. boba. É bem bobo mesmo. Mas eu estava vendo um programa que esse fim de semana, assim, que eu tomei a vacina do Covid na sexta, fiquei mal o fim de semana inteiro, né? Eu fiquei só vendo TV. Eu estava passando um programa deles explodindo coisas e a reação das pessoas. Os homens ficavam muito mais assustados, assim, naquele ínfimo segundo que tem o barulho. Uhum. E a pessoa leva um susto, assim, e eles se fechavam, era muito engraçado, assim, e não tem como não relacionar isso à ameaça de castração, né? E Uhum. se fechavam justamente na onde seria a castração, é muito Uhum. interessante. Naquele Curioso. ínfimo segundo, assim. Uhum. Protege o que é importante, né? Sim. Eu digo, não quer dizer que necessariamente seja importante, não. Mas se for importante, ele vai proteger, né? É interessante. É essa mesma reação, né? Apesar de por motivos diferentes, né? Daí vem a relação vida e morte também, que é importante, que diante de um perigo imediato, a pessoa ela vai procurar se proteger ou vai proteger um ente querido que está ao lado, né? É uma reação imediata também. Aí você vê, né? E quem chamou a atenção para isso foi o Schopenhauer nos Complementos ao Mundo com Vontade de Representação. Você quer saber como a pessoa é, como a pessoa reage e tal, você tem que surpreender o ato. Tem que surpreender, por exemplo, quer saber o que você sente a respeito de alguém? Veja a primeira reação quando você tem, quando recebe uma carta, isso já não acontece mais, né? Mas na época dele as pessoas recebiam cartas e as cartas eram escritas à mão, né? Então quando você repara de quem que você recebe aquela carta, qual é a tua reação? Se você fica feliz, se você fica irritado, né? Assim, a reação imediata realmente, não aquela permeada já por representações. Então ele vai falar justamente desse disfarce. Existe um capítulo dele maravilhoso chamado Sobre a Associação de Ideias. Então ele vai correlacionar essas questões também com relação às associações de ideias, né? E ele menciona também esse mesmo mecanismo, né, de como você agrupa. Então uma das formas assim mais perturbadoras dessa ordem intuitiva, né, é que como você já tende a imediatamente agrupar as coisas, se você deixa passar essa tua primeira reação, logo a coisa já é acrescentada por conceitos, por exemplo, morais. Não, imagina, é Sim, minha tia, sabe? sim. Aí eu,
É engraçado, velho. Daí você já perde Mas de é vista verdade. aquela tua reação. E já começa, né, uma negociação interna para esquecer. Como o ator falho na análise. É, Logo depois de ser dito o ato falho na análise, ah, não, mas. E aí já vai toda essa construção de conceitos, assim, mas não no sentido de abrir, no sentido de fechar. claro. Né? Como se fosse a pessoa mesmo querendo acreditar naquilo. É, porque existe uma certa tendência a querer a conclusão, querer saber e dar uma determinação. Eu não posso dar uma determinação, em geral, onde eu fique mal na história, né? Então, a tendência é ir costurando sempre, né, para manter uma boa imagem de si mesmo. E se isso fracassa, baixa a autoestima, né? A pessoa tende a... Se a pessoa tende a isso, ela é a primeira sempre a se acusar, né? Ela sempre acha que o problema está com ela e não com os outros, né? O que já é um resíduo no narcisismo infantil, né? Porque exatamente essa questão do animatismo, né, que o Francisco esteve e que esteve também nas aulas do Jacóia, enfim, isso percorreu, né? Que a ideia da quebra mesmo, da uma rachadura na superfície, né? Isso que é evitado, né? Há sempre uma tentativa de fazer uma superfície que não sofra dano, né? Que não tenha consequência, que fique uma coisa sem prejuízo nenhum, né? E tudo isso, na verdade, fala de uma coisa que tende à inércia, né? Que tende a reduzir as tensões do aparelho para... E ele não tem nenhum desses recursos ainda. Então, quando ele fala isso tudo aqui, por exemplo, como que você imagina, né, ou descreve a conexão do sistema de neurônios perceptuais com os neurônios permeáveis e impermeáveis, né? Há uma tentativa de articulação. Como que você vê isso, Letícia? Olha, eu acho que, na verdade, pelo meu estudo do projeto, o ômega ali, né, que é o sistema de neurônios perceptuais, ele não teria muito, digamos assim, muito, não acrescentar, não é isso. Ele não teria muita modificação, ele não provocaria muita modificação no sistema da memória. Por quê? Porque a partir de um momento em que o psiquismo já está constituído, já caberia ao sistema do psi um pouco que quase escolher o que vê, o que não vê, Uhum. Então, assim, naquele primeiro momento ainda, antes da formação do psiquismo, ele ainda tem que lidar com a questão da alucinação também, né? Porque ainda não se está formado um psiquismo. Então, eu não sei, eu posso estar errada, mas eu não senti muita força dele em relação ao restante do FI, do PSI, eu não sei se eu estou, né, indo de uma direção errada, mas eu não senti o mesmo peso, porque até nos momentos em que o Freud fala do ômega, ou é sempre relacionando ali aos permeáveis, que é da ordem da percepção consciência, mas nunca dando um grande destaque, assim, como se eles não tivessem muito peso. Juntando nisso a Vorstellung, né, a Vorstellung, né, a representação. Você vai conectar como a representação de acordo com o sistema neuronal, tirando o que a gente conhece de psicanálise depois do projeto. Que é um esforço que a gente tem que fazer, né, para não superinterpretar, né, o que está escrito. Como que você vê a relação, né, de uma representação com tudo isso?
neurônios permeáveis, neurônios impermeáveis e sistema de neurônios perceptuais, né? Percepção, capacidade de retenção e algo que também é um fluxo constante, né? Eu acho que daí aí já entra a questão, por exemplo, que uma nova percepção, ela pode ou não se associar a cadeias já formadas de representações. Então, se a gente for pensar não na mesma via, mas voltando um pouquinho ali na questão da imagem, por exemplo, que seria a imagem de som, por exemplo, né? Seriam várias experiências anteriores, né, que sobre a concepção das afasias foi tratado como imagem de lembrança, mas seria algo como para formar uma representação, né? Então a gente teria essa questão das cadeias, né, de formando uma representação. Então quando vem esses estímulos do mundo externo mesmo, a partir desses sistemas de neurônios perceptuais ali, o ômega, em relação a Vorstellum, seria possível ou não que isso se associasse de forma a ficar consciente no sistema permeável, ou isso não encontraria nenhum tipo de acesso, digamos assim, ao sistema de representações e a ordem da cadeia não seria, digamos assim, atualizada, né? Então, poderia sim haver um bloqueio, mas o Freud mesmo disse que pode ser permeado porque anteriormente causou desprazer, né? Então, acho que essa questão da Vorstellung também está muito ligada à questão do desprazer nesse texto. Então, por exemplo, o sistema ali que ele fala, né, o ômega, sistema de neurônios perceptuais, estaria, digamos assim, respondendo a isso, né? Uma visão, algo que você escuta, poderia ou não construir algum sentido na cadeia, né? E dependendo da barreira de contato que estava entre os neurônios, isso não seria possível. Interessante a ênfase que o Freud dá no arco reflexo, né, como base de todo o funcionamento. Geralmente, você pode ver quando eles vão analisar, eles tendem a pensar a própria noção de reflexo, né? Por exemplo, quando o Caio está trabalhando. Mas se você pensar na questão de fuga e luta, aí já muda um pouco, porque aí já é estrutura de significado para a percepção, nesse contexto que você está falando, né? Porque o problema não é propriamente se ele é mais rápido, se forma um arco mesmo, se não é, né? Uma característica mais propriamente ligada ao funcionamento neuronal ou fisiológico. Mas sim, a que isso se refere, né? Por exemplo, o meu cachorro, ele tem medo de saco de lixo preto voando no vento, né? Então ele alucina aquilo. Ele sabe que aquilo ali é entre aspas, um saco preto girando no vento. Mas como que ele faz a leitura disso? Como alguma coisa incompreensível e animada, viva. Porque ele não estabelece a relação entre o vento e o plástico, né? Quer dizer, o que o vento faz no plástico para ele sair girando, né? Com aquelas bolas de poeira de filme de Velho Oeste, assim, né? Que vem assim do meio da rua. Imagine o cachorro diante disso, acha que né? Uma bola viva vindo na direção dele que provavelmente vai atacá-lo, né? Engraçado, a criança bem pequena também tem isso, Claro, né? é. Então, o que você chama atenção nisso, né? Não é tanto o significado do arco reflexo em si, mas sim a que ele se refere, né? Que é justamente as reações de fuga e luta. Esse é o ponto nevrálgico do problema, porque é exatamente em relação a isso que a percepção está em jogo no primeiro momento, né? Ou se não, né? Ou se não demanda nem fuga nem luta. Daí o que tem? Tem uma redução da ansiedade imediata, né? Quer dizer, a ansiedade fica em patamares
não muito perceptíveis pelo animal, né? Mas, por exemplo, começa a ficar com vontade de fazer xixi, está dentro do apartamento, começa a ficar inquieto. Por quê? Porque daí tem uma pressão de ordem interna, né? E isso gera um desprazer, né? Então, é uma coisa que qualitativamente é diferente, mas que também tem um caráter impelente e até mais do que uma reação a um objeto externo que pareça ameaçador e diante do qual você vai fugir ou lutar, né? Instantaneamente. Você tem que ter reação na natureza. Porque se você não tiver reação, o que vai acontecer, né? Você entra para a estatística das presas daquele animal. Então, o que você presta atenção? Então, é no objeto dessa reação, né? Mesmo que você não chame de reflexo, chame de reação, né? E nesse sentido, Eduardo, por exemplo, né, saindo da natureza e entrando, por exemplo, numa pessoa que trabalha numa organização e que às vezes tem reações, como você disse, muito maiores do que seria necessário. Uhum. Hiperdimensiona, né, as reações. Hiperdimensiona, digamos assim, quer dizer, porque tá nessa resposta. Às vezes não era preciso tudo isso. Claro. Uhum. Então, mas a pessoa vive nessa pressão. A pressão, né, interna é muito grande. Então, isso certamente assim pode ser lido, né, de várias maneiras. De onde provém essa tensão exagerada? O Freud vai buscar uma explicação relacionada à sexualidade, né? E aí isso digamos assim, vivenciado de outras formas, né? É deslocado para outras formas de vivenciar, mas na verdade se refere àquilo. Mas o fato é que quando a pessoa vai hiperdimensionar, né, ela tem tanto um vínculo entre representações e coisas estabelecidas de uma determinada maneira, como vai ter uma certa taxa de, né, uma angústia existencial presente, que não é mobilizada por um predador. O predador ela carrega com ela. O risco, a pessoa carrega com ela mesma, né? O perigo está nela. Nesse texto, né, do estranho, né, do inquietante, é que o Freud vai tratar disso, né? Um objeto externo qualquer, ou mesmo a escuridão, vai servir como tela onde você projeta o filme dos teus temores, né? E esses temores, se eles forem justamente relacionados com a sexualidade ou com a destrutividade, né, eles vão aparecer disfarçadamente. A criança, ela voltando ao tema da fantasia, né, ela vai colocar uma imagem ali que corresponda ao afeto que está dentro dela, né? Que ela teme, vem então fantasiado, né, de um objeto externo que ela vê na escuridão, ou que ela teme que esteja na escuridão, né? Às vezes a fantasia vai longe e a criança consegue ver até o que está lá, né, na sua cabeça. E não tem uma distinção muito clara do que é real, né? Fazer essa mudança de chave do sonho para o princípio de realidade, né? Então é um pouco nesse sentido. A taxa de ansiedade fica elevada, né? E aí aquilo que seria para um animal, por exemplo, o contato com um predador eleva a taxa de ansiedade lá para cima. O ser humano fica com aquela angústia existencial, né? Que não é exatamente uma ansiedade animal, mas é uma espécie de derivado dessa ansiedade animal, já no contexto da conexão com essas representações, né? Ninguém sonha com aquilo que não faz questão, né? Então, por exemplo, se
acontecem coisas que não têm significado para você e elas passam a ter significado depois, a tendência é você começar a produzir sonho a respeito daquilo. Mesmo que num primeiro momento o negócio não tenha sido desconsiderado, né? Ou mesmo não tenha feito sentido. Na hora que a coisa adquire um sentido, ela passa, então, a ser objeto de uma angústia, né? Por exemplo, a quantidade enorme, né, de sentimentos que um bebê deve ter em relação aos seus pais, e que no contexto do bebê eles estão livres, mas à medida que a criança vai se organizando, começa a aparecer, não, isso é feio, isso é mal, isso é aquilo. Então essa reorganização, né, ela vai produzindo efeitos sobre o passado, não só sobre o presente. O modo como você vai reorganizar a tua própria história, né? A lembrança, por exemplo, de um abuso, né, sexualidade infantil, tanto pode ser referente a um abuso mesmo, quanto a uma fantasia que daí é jogada para fora, né, como um abuso. E aí é difícil, né, fazer o discernimento, você ter uma clareza em relação a isso, é uma coisa complicada. E para a pessoa que vivencia, tanto faz se é verdade, se é mentira, porque ela vivencia como verdade. Se o desejo era dela ou era do outro, ela vivencia dentro do narcisismo, né? Dentro de uma estrutura narcísica. Ela sempre se responsabiliza, né? Então ela sempre vai sofrer os efeitos daquilo. E é sempre culpada de algo, né? E essa experiência da culpabilidade é uma coisa muito, muito crucial, né? E aí a tendência de se livrar da culpa, né? Tipo Homer Simpson, a culpa é minha, eu empurro ela para quem eu quiser, né? Ficou meio instável a conexão, né? Então todas essas relações, Tá bom? né? Estão me ouvindo? Agora travou. Melhorou? Hum, Melhorou? sim, estamos ouvindo. Uhum. Então, se vejam assim, como que vai variar, né, a posição justamente da percepção, a, a perspectiva da percepção, né? Vai variar muito em relação E é àquilo que é interessante, admissível e Eduardo, inadmissível. nesse sentido que você está falando, né? Essas questões de, por exemplo, como você mesmo estava falando, essas questões de culpa, por exemplo, que é admissível, que não é, sempre se forma depois de duas cenas, né? Isso. Normalmente. Nunca é em um único momento, assim, a criança mordeu a mãe, ali não, para ela não teve nada. Em um segundo momento, quando ela entende que a mamãe ficou dodói, Uhum. aí ela se sente mal, né? Quando Mas ocorre existe um uma caso culpa. posterior, É, se sente muito culpada de ter caído em tentação, né? é. Depois de já saber que aquilo machuca. Ter perdido a cabeça, né? Na questão do abuso sexual, que acontece na infância, é um pouco nesse sentido também. Claro. E a grande dificuldade, né, é exatamente quando passa a ter significado de abuso. Porque enquanto a coisa fica assim meio nebulosa ou mesmo sem significado, não tem trauma, né? O trauma ocorre no momento em que a coisa se configura, se caracteriza, né? A investigação resulta em algo, né? Se descobriu quem é o culpado, daí sim, né? Como se fosse ou fruto de uma investigação ou fruto de uma percepção, né? Enfim, junta uma coisa com a outra, faz a associação
Aconteceu isso, né? E o problema é diferenciar. O problema é diferenciar, né? Porque justamente a estrutura de memória, ela tende a ser menos densa no conjunto de representações, né, menos consistente do bebê, é mais difícil reter memória. Aí vocês vejam o funcionamento, como ele está bem caracterizado desse ponto de vista, né? A tendência das pessoas é lembrarem daquilo para que tem representações, né? Uhum. Então, tanto é mais difícil lembrar as coisas da extrema infância, né, das origens mesmo. Então, você tem lacunas, né, muito maiores, geralmente lembra fragmentos. E à medida que a criança vai crescendo, a memória vai se tornando mais uniforme, uniformemente variável. Minha conexão está um pouco instável, pelo que eu estou vendo. Tem dias, né? Engraçado. Mas eu queria falar um pouquinho agora, já que a gente falou assim, né, do FI, né, do sistema de neurônios permeáveis, falamos do PSI, né, do sistema de neurônios impermeáveis. Claro que aqui é que hoje o Eduardo até perguntou, né, se hoje eu ia usar algum trecho específico do texto, mas é que hoje eu tinha realmente pensado assim de apresentar isso que o Freud essa tabelinha que o Freud apresenta desde o início do projeto já, porque daí para as pessoas irem também se ambientando, né, a terminologia que ele usa nesse texto, e até porque daí semana que vem também tem a entrevista com a Fátima, né, que uma das Uhum. perguntas é sobre o projeto, assim, para a gente ir se ambientando Uhum. com esse texto, né, não... E aí tem essa questão da percepção, que o Freud coloca como abreviação de W, né? Eu vou até enviar aqui por causa dessa palavra alemão, que é a percepção, né? Que é Wahrnehmung. 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 O W é como E se fosse V. Uhum. Wahrnehmung. Wahrnehmung. É. E o Freud, né? Por isso escolhe, então, abreviar por W. Mas eu queria trazer aqui só um textinho aqui de um comentador chamado Nelson Ernesto Coelho Júnior, que escreveu em 1999, professor da USP, e ele escreve um texto assim a respeito da questão da percepção em Freud, tudo, né? E ele trabalha justamente esse conceito em Freud, né? E eu queria ler para vocês, então, é só um parágrafo, é bem tranquilo, assim, só para a gente conversar um pouquinho sobre o peso, né, desse conceito. Ele diz assim, né, ele está dizendo de quanto é difícil a gente garantir uma fidelidade entre, né, o que a pessoa percebe, o que realmente aconteceu. E aí ele diz assim, né, um aspecto interessante a ressaltar quanto a este percurso da noção de percepção na obra freudiana é que o vocábulo alemão Wahrnehmung, equivalente à percepção utilizado por Freud em seus textos, revela ao mesmo tempo uma significação específica e a expectativa de realização de que seriam capazes os atos perceptivos. Wahrnehmung, literalmente, apreensão do verdadeiro. Aí ele faz essa divisão que eu mandei para vocês, né, de var e nemen, né? Ele diz que var seria equivalente à verdade e nemen equivalente a algo como tomar, pegar, apreender. Então, isso implica a crença em uma possibilidade de apreensão de uma imagem exata, verdadeira, do mundo exterior. Né? Mas aí ele diz, né, seria possível argumentar a favor de uma certa relativização do conceito de verdade, abrindo espaço para outra definição do que seria uma apreensão verdadeira, porque não tem como garantir, né, essa apreensão verdadeira do que se viu, do que se ouviu, enfim.
Ele diz em termos subjetivos. Mas acho que não seria por demais restritivo reconhecer neste vocábulo alemão as fortes ressonâncias de um uso objetivista da percepção. Este parece ser o horizonte fundamental que rege as preocupações de Freud em seus trabalhos iniciais, né? Mas eu acho interessante essa divisão que ele faz da noção, Eduardo, de var e nemen, Nemen, né? Nemen, Nemen, nemen. Nemen. E que consequências que isso poderia ter, né? Porque, principalmente depois de interpretação dos sonhos, ele fala isso aqui nesse artigo dele, aí é que não tem como mesmo, né, garantir a reprodução verdadeira do que se viu, do que se ouviu através na percepção, na memória. Então, é algo interessante, assim, a gente pensar, né, no conceito dessa forma e fazer essa divisão. É que você que é tradutora, não sei como é que você vê isso que eu falei. É porque, literalmente, né, pegar o verdadeiro, né? Quer dizer, e esse é uma coisa que está em jogo, né? Não é uma coisa que está efetivamente dada na percepção específica, né? Na efetiva. Mas é a intenção. Uhum. E é isso que produz, a partir da percepção, uma certa crença na realidade, né? Exatamente porque a tendência, né, da percepção é sempre buscar o verdadeiro. E se isso não se coloca como verdadeiro, é tomado como verdadeiro do mesmo modo. E isso tem uma posição, né? Por isso que quando eles fazem essas engenharias psíquicas, né, das massas, o que eles trabalham muito é a posição que é tomada diante da percepção, né? Então, você trabalha uma série de conceitos que dão uma posição para a pessoa, e aí não interessa, né, a verdade propriamente dita, mas sim a verdade proporcionada por aquela posição básica da percepção, né? Então ele já tem uma confiança de que a massa vai ter uma reação mais ou menos homogênea. Porque eles não, aquilo que é trabalhado, né, como verdade, na verdade é desestabilizado. Quando eles colocam um monte de mentiras, né, dados que não existem, documentos falsos, coisas que falsários fazem, né, desde o início dos tempos, mentirosos, né, tal, sofistas, políticos, manipuladores, ditadores, né, é sempre uma tentativa de colocar a pessoa numa posição X, onde ela vai ter uma determinada crença, né, inevitavelmente. Então a percepção ela já está orientada previamente orientada. Então a pessoa só vai ver aquilo. É isso que o mágico faz. Ele brinca com a tua percepção. Ele te dá deu uma travada. Deu uma Não, estamos travada de novo. entendendo. Uhum. É que eu vi vocês congelados, daí imaginei que inversamente. Mas o mágico ele faz isso também, né? Ele trabalha com a tua posição. Ele te orienta a perceber as coisas de uma determinada forma. E você julga que você que está percebendo daquela forma. É por isso que ocorre a crença, né? Porque se você percebe o truque, cai a casinha na hora, né? É que nem quando a pessoa descobre que está sendo traída, né? Muda a posição imediatamente, né? Você é deslocado violentamente para uma outra posição, diferente daquela que você estava tendo até aquele momento. Eduardo? Travou.
sei se Eu estou ouvindo. concluiu, que travou. Eu estou ouvindo. Uhum. No caso, essa ideia de verdade aí, no caso, assim, é correto, então, manter aquela ideia onde Nietzsche traz, naquele livro, que é a verdade, né, que é um exército móvel de metáforas, metonímias, antropomorfismo, né? Uhum. Seria mais ou menos isso, porque É. isso vai de acordo com o É. que é a Uhum. referência. Uhum. Então, o fato de ser isso, né, quer dizer, você ter boas metáforas significa que são metáforas que correspondem eventualmente a uma melhor descrição da efetividade, a melhor descrição do fenômeno observado, por exemplo, né? Seria uma boa metáfora. Quando você diz assim, olha que imagem bonita que ele arrumou para descrever tal coisa na literatura, na poesia, né? Mas isso também na ciência, na filosofia, né? Você consegue encaixar um deslocamento que permita a compreensão e ilumine aquilo, o significado, né? Então não é qualquer coisa que pode ocupar esse lugar, né, de uma boa metáfora ou de conhecimento, né? E só que como esse processo ele tem essa origem, então ele tem esse risco também, né? Que é de ser inoculado no universo simbólico uma coisa que é uma falsificação completa, né? E que, no entanto, passa como uma boa metáfora ou um conhecimento específico, né? Porque você tem que ser manipulado anteriormente, não é simplesmente né? Porque se você está bem postado criticamente, a pessoa vem e conta uma lorota para você, diz assim, não, mas isso não corresponde aos fatos, né? Porque uma coisa é eu interpretar os fatos, né? Outra coisa é, né, dizer que, na verdade, foi só metade das pessoas que morreram, né, de Covid, que não é tanto assim, que é super notificado. Tá, mas isso está baseado em que fatos? Da onde você está tirando isso, basicamente, né? Então, assim, uma boa descrição dos fatos é assim, olha, atestados de óbito. Então, você tem que imaginar que um batalhão de médicos espalhados pelo Brasil inteiro, que nem se conhecem, estão todos imbuídos da intenção de falsificar dados. Não é mais fácil que essa fake news aí seja a falsificação, né? Então, se você está melhor postado criticamente, a tendência é você não ser tão enrolado, né? Mas, na verdade, a gente é enrolado, né? Pela nossa própria percepção, a maneira como a gente monta a realidade. Quanto mais a gente tem uma crença dura, né, de que o que eu vejo é real, mais chance você tem de, sem crítica, né, já fechar um raciocínio e dizer que aquilo é verdade, pronto, acabou. E quanto mais você tem repertório, mais você fica com o que é melhor, mas deixa sempre aberta a porta para um conhecimento melhor, ou para uma descrição melhor, ou para uma metáfora melhor. E é interessante como a política e até a justiça nos ajudam a entender essa questão da apreensão da verdade, né? Uhum. Que Na questão da política, a verdade no tem uma sentido... regra da verdade, né? Mas quando você vai vincular a experiência com a regra, há de novo margem para interpretação, para fantasia, para uma metáfora mais ou menos adequada, né? Uma imagem mais ou menos adequada, porque é a mesma coisa, né, que um pastor, né, falar enfaticamente que Deus disse isso, né, com a Bíblia na mão. Bom, a Bíblia me permite, né, diversas interpretações. Eu penso muita coisa em cima da Bíblia, mas nunca que Deus disse isso, assim, né?
Porque na Bíblia Deus diz muitas coisas, né? Em contextos diferentes, né? O Deus de Jesus não é o mesmo Deus do Velho Testamento, né? Então, assim, né? Tudo é meio matizado, né? Muito hermenêutico, né? Então, a melhor interpretação geralmente é mais cuidadosa, mais paciente, né? A que contempla mais casos, é mais profunda, né? Consegue fazer conexões dentro do universo simbólico mais significativas. Mas para isso, veja a exigência, né, do que eu estou falando, para a maioria das pessoas, né? As pessoas não têm nem paciência para isso, muito menos formação, muito menos interesse, né? Então, elas ficam presas fáceis dessas falsificações. Porque aquela falsificação corresponde à posição subjetiva dela, né? E reforça aquilo que ela já pensa. Ela não está realmente investigando a verdade. E aí, nesse sentido, ela só vai ver a partir desse ponto de vista de reforçar o que ela pensa. Sim. O que vai nesse outro sentido na contramão disso, ou não vê, ou distorce. Né? Ou tem uma reação de raiva, né? De hostilidade, como se você tivesse, ao colocar ali a dúvida ou o problema, né? Ou a contradição do raciocínio dela, você fosse um inimigo que merecesse a morte, né? Assim, ou seja, Isso é bem claro. totalmente contrário ao conhecimento, né? Porque o conhecimento não é um equivalente da verdade. É justamente essa tentativa de pegar a verdade, né? Esse naming da verdade, né? Esse apreender, a apreensão, né? Da efetividade, a apreensão da realidade. A apreensão da efetividade seria o teu contato direto com o mundo mesmo, né? Com todos os seus fenômenos de magnitudes variadas, né? Que podem impactar de alguma forma em você. Um vírus, uma infecção viral, né? Um choque mecânico com um objeto de massa maior que a tua, que vinha de uma velocidade maior. Quer dizer, essas coisas elas são mensuráveis, não é um, né, achismo, assim. Se eu tenho uma esfera de chumbo que vem rolando na minha direção, bom, eu olho para aquilo, né? Qual que é a minha reação? Sair da frente do troço, né? Porque a minha percepção daquilo é que vai me esmagar. Agora, se aquilo estiver projetado numa tela de cinema, né? Nunca me pegará, nunca, apesar de estar vindo na minha direção, nunca vai me pegar. Então, eu assisto isso com mais prazer, né? Com esse sentimento do risco, mas sabendo que o risco não é meu, né? Que é uma ilusão. Então, eu vou lá e assisto o filme 3 vezes, se eu gostei do filme. Eu aceito que a bola de chumbo venha na minha direção 3 vezes. É Né? igual aquela história que conta, né, do primeiro filme que eles passaram no cinema, que era um trem vindo na direção do público, o público saiu correndo. Cinema Nesse 180 sentido. graus, que produz uma ilusão maior, né? Porque ele fica, justamente ele é projetado em 180 graus, então você está realmente no meio, é quase impossível você dizer para o teu cérebro, né, não ter as reações. Você Não tem se as preocupe. mesmas reações se você estivesse na montanha-russa. Seu filme é você subindo e descendo uma montanha-russa, é impossível, você cai sentado no chão. Você vê frequentemente, né, as pessoas caírem sentadas mesmo, assim. Porque daí já não é mais uma crença só de que é uma inexperiência com o mundo das imagens, né? Que nessa experiência da locomotiva é uma invasão mesmo perceptual, né? Onde você não consegue convencer teu cérebro de que aquilo não está acontecendo. Por mais que a tua consciência saiba que você pagou o ingresso e entrou lá, né?
Quando você sobe na montanha-russa real, também é a mesma coisa, né? Acrescentado por um risco efetivo, que você pensa assim, e se o troço quebrar? Né? E se não estiver fazendo a manutenção? Bom, isso aí é sensato, né? Você pensar, né? Será que tem boa manutenção esse negócio aqui? Né? Mas isso aumenta a sensação de risco e, eventualmente, o prazer, né? Quando você percebe que você não vai cair de verdade. Então, assim, eu estou chamando a atenção para o fato de que, mesmo a consciência, sabendo que não há risco, muitas vezes há uma percepção do risco irracional, assim, né? Que não é razoável. Então, a Eduardo, deixa eu te posição fazer da uma percepção. pergunta aqui. Pode ser assim, até peço desculpa antes, mas é porque eu fiquei pensando, pode ser até sem noção. Mas sabe por quê? Porque quando a gente pensa na questão de aprender, é quando você aprende algo, digamos assim, de alguma forma você faz refém aquilo. Você neme em alguma coisa, né? Você pega. É interessante porque você faz refém aquilo de alguma forma. Refém de você, do que Uhum. você quer fazer com aquilo. É. Então, nesse sentido também fica mais forte ainda a noção, né? Porque de Uhum. fazer refém, quer dizer, então cada um vai usar, Uhum. né, digamos É. assim, a mero sabor. Você captura, né? Basicamente é uma captura. É, Isso vai entrar na tua rede de referências, né? Na tua rede conceitual e basicamente se refere, né? Ressalto de novo a essa posição psíquica na tomada, né? No modo como você já vai colocar aquilo numa caixinha, né? Na tua própria maneira de organizar, anterior ao... Então, a tendência da crença, quanto mais a pessoa é inconsciente desses mecanismos, né, mais ela tende a acreditar que o que ela percebe é real. Olha o perigo. As pessoas que têm maior deficiência de entender esse funcionamento são as mais vulneráveis. Então, junta o ruim com o péssimo, né? E daí elas viram vítimas fáceis de um espertalhão. O espertalhão ele sempre vai lidar com o desejo das pessoas, né? Por exemplo, o desejo da imortalidade, o desejo de não sofrer, o desejo de ser feliz, o desejo de ser próspero. Então, toda a manipulação do ser humano vem pelo desejo, né? Por isso que as pessoas não se desapegam do falso. Mesmo quando sabem que é falso, não se desapegam. Porque tem ali uma espécie de aliança, né, com a realização de desejos que é sugerida na relação. Então, né, se você deposita suas expectativas, suas esperanças, seus desejos em algo, é mais difícil você ser convencido de que aquilo não é verdadeiro. Por isso que quando a pessoa se apaixona, ela melhora em muito o ser amado, né? Ou então, né, na melhor das hipóteses, percebe as qualidades dele, né? O pior é quando essas qualidades sequer existem, né? porque pode ser ou tanto, né, uma invenção quanto uma simples Melhoria. distorção. É. Uma melhoriazinha. Uma garibada, né? Por quê? Para que você fique mais adequado ao ideal que está projetado, né? Agora, quando há uma absoluta inconsistência de uma coisa com a outra, né, daí você tem os problemas maiores, né? Isso é mútuo, né? Você tanto pode estar sendo iludido por alguém, né, baseado justamente no teu desejo, quanto você próprio pode produzir as ilusões. Né? Você não precisa da ajuda de ninguém para fazer isso.
né? E essas coisas se misturam continuamente com aquilo que a gente chama de memória e com aquilo que a gente chama de realidade. Transformar em linguagem é uma coisa bacana, e eu acho que isso interessa para o Antônio especialmente, né? Por quê? Porque quando você fala, quando você transforma a coisa em linguagem, né, de certo modo ela perde um pouco essa característica ilusória, né, e ela se transforma num ser de linguagem, né, quer dizer, numa coisa que se destaca, assim, né, e você pode vivenciar de outro jeito, né. É como quando a pessoa ouve as próprias palavras na análise, né. Quando ela, ao falar, né, para um suposto outro, ela mesma se escuta, né, ela tem uma oportunidade que muitas vezes no cotidiano dela não aparece com tanta facilidade, né? Porque no cotidiano, o choque dos desejos, dos interesses, né, essas visões de realidade e tal, exigem uma posição muito mais determinada, né? Ação e reação. E na análise, não, você fica contemplando a própria linguagem, né? É Então, interessante, o pode psicanalista ele falar. não está num embate direto com você, né? Como uma pessoa do teu cotidiano. Diga, Antônio. Sim, é interessante que essa questão da linguagem, é, como eu tenho visto no livro da Clarice que eu tenho trabalhado, que ela fala que tem que ter uma criação que é diferente de uma repetição, que é justamente essa linguagem que vai assim ser mais próximo daquilo que realmente precisa ser falado, quer ser falado, quer se mostrar, né? É muito interessante, ainda mais essa questão que ela se preocupa com a questão da forma, a forma da própria palavra. E é bem interessante, mais interessante ainda porque se trata de uma artista plástica, de uma escultora, falando nessa forma da linguagem, forma da palavra, Uhum. né? É muito bom. É, como no caso da Louise Bourgois também, né? Aquela que faz as aranhas gigantes. Então ela faz muitas conexões, né? Ela produz a obra ela se apresenta sozinha, né? É uma escultura enorme. Você pode entrar embaixo da aranha dela, fica olhando a aranha. Mas a aranha, né? Tem assim essa questão com o feminino, né? Meio devorador, meio castrador, né? Dependendo do homem que fique ali, né? Sabe-se lá que fantasia inconsciente de castração também, né? De ser utilizado e daí cuspido, né? Na baba da aranha, né? Essas coisas assim. Pode ser até Porque, angustiante, né? dependendo do que vá por ali, né? Os temores, né? Sempre em torno dessa questão, né? Dos temores e da potência, né? Também. Porque a potência ela não é potência de tudo, né? Mas justamente na impotência é que vem a prepotência, né? Porque quando a pessoa está tranquila na sua potência, ela não, ela pode ser até mais ameaçadora, né, do que uma pessoa que esbraveja, né? Porque você não sabe quando é que ela vai reagir, né? O que vai fazer com que ela te ataque. Enquanto aquela pessoa que esbraveja, ela já está dando vamos dizer assim, ela já está te dando todas as indicações, né, dos limites dela, né, e mais ou menos assim que ela está fazendo uma bravata, né, alguma coisa assim. Agora, a pessoa que fica quietinha ali só te olhando, essa é bem mais perigosa, porque você não consegue fazer uma leitura, né. E aí você povoa justamente aquilo ali com os teus medos, com os teus receios, né. É mais É, intimidante. E a aranha, né, nesse sentido, justamente porque ela é um objeto concreto, enorme, você entra embaixo dela, né,
muita coisa pode se projetar nessa tela, né? A ideia de um buraco negro, a ideia da vagina, né? Assim, que vai engolir o pênis, né? E vai triturar o pênis enquanto engole. Todas essas coisas podem surgir na fantasia, né? E o interessante é que a Louise Bourgeois, ela fala sobre essas coisas, né? Ela tem uma produção comentada, tem consciência do simbólico, né? E é isso que vai ocorrer na análise pessoal também, né? A pessoa ela vai tomando consciência do simbólico, vai tomando consciência das suas inserções, né? Do caráter significante, né? Que está ao fundo do significado, ou seja, né? Algo que faz traço e que tem uma característica norteadora, né? Que vai proporcionar uma espécie de leito para as representações fluírem. E interessante é que isso vai formando, é como o vinho, né, ser envelhecido num barril de canela, né? O vinho não é canela, né? Não é nem feito de canela, mas ele fica com aquele aroma de canela, né? Que acaba fazendo parte do caráter dele, né? Então esses traços, todos eles vão ser significativos justamente pelos aspectos qualitativos, né? As leituras, o modo como tudo vai acontecer, né? Certas experiências geram certas maneiras de existir, né? E aí a tua posição específica em relação a isso, quer dizer, como que você tende, né? Como a tua sensibilidade tende a funcionar, né? Se é mais sensível, menos sensível, né? É como um traço mais delicado, né? Por exemplo, assim, uma imagem feita de traços bem delicados, com ponta bem fina, bico de pena, por exemplo, e uma imagem feita com pincel, né? A sensibilidade das pessoas, ela vai variando, né? Parece assim, né, que daria para dizer que a sensibilidade daquele é mais como bico de pena, esse aqui é mais como pincel, e esse outro aqui é mais rolo. Ele não tem muita, né? Ele não tem muita delicadeza de percepção, né? Não é muito acurado, né? Passa o rodo, né? Faz aquelas declarações bombásticas, né? Mulher é tudo igual, só muda de endereço. Mãe é tudo igual, só muda de endereço. Tá. Isso aí o cara ele já não está nem usando mais o rolo, né? Ele está jogando tinta na parede já, né? Já pega a lata, abre e joga tinta. Assim. Sensibilidade, né? Zero. Não está nem aí com o efeito estético, né? Da tinta. Já o outro não, né? O outro vai no detalhe, consegue integrar o detalhe no conjunto, né? Faz um enquadramento, vê como é que a luz bate, né? Tudo isso, né? Se preocupa com a expressão do modelo, tem toda uma simbologia no figurino, no fundo, né? Enquanto um jogava a tinta na parede, o outro, né? O outro é o Paradianov ali, montando a cena, né? E aí vem um detalhe, né? Justamente, né? Tanto se mergulha no universo simbólico e se resgata esses símbolos, né? Desse universo de linguagem no qual nós estamos imersos, quanto tem exatamente esse trabalho de artista, né? Da percepção de fazer as coisas de uma determinada maneira também, né? Uhum. É Mas um é duplo movimento. interessante, né, assim, se a gente pensar a percepção nesse texto, ela já tem tantas questões, né?
Dizer, independente de estar falando de questões intracelular ou celular, né, nesse sentido assim, mas ele já, é como você falou no começo, né? Já apontar para a questão do funcional Uhum. É. é muito O importante. fundamental é isso, né? É que ele realmente, apesar de ele tentar uma explicação no âmbito neuronal, né, ele já está apontando para essa ordem de funcionamento psíquico, né? E que não Sim, é só uma mecânica, né? sim, Não é só um motor regulado ou desregulado, que ele tem que funcionar num certo ritmo, e tem que ser um ritmo uniforme, né? Daí você fica ouvindo o motor para ver se está tudo bem, né? Não é só isso, né? É como se fosse um motor mais arbitrário, né? O ser humano é sujeito a sim. palpitações, é sujeito né, a variações que, se fosse um carro, logo você teria que dizer que ele tem um funcionamento defeituoso, né? E até a questão, né, como já coloca em questão a realidade psíquica, sem ter essa Claro. noção anterior, mas tem um momento em que Freud deixa bem claro, né, ali nos neurônios da percepção, né, neurônios da percepção, eles estariam trabalhando quando o objeto está presente. Uhum. Depois disso, na ausência do objeto, é só representação, É, claro. não tem mais função, né, esses neurônios perceptivos. Pois é. O problema é você ser deparado aí com um objeto sensível que está lá para ser percebido no momento atual, e já tem toda uma ordem de percepções na tua cabeça, e muitas vezes você, diante do objeto, o objeto está fazendo uma coisa e você está descrevendo outra, né? Por quê? Porque você tem justamente essas representações que antecedem a percepção e que vão interferir no que é visto, né? Por exemplo, se você vive numa sociedade tradicional, fechada geograficamente e tal, e de repente você vê um estrangeiro, sendo que você nunca teve contato com estrangeiros, e você tem deuses, é bem possível que você interprete aquele estrangeiro ou como um deus ou como um enviado dos deuses, né? Por quê? Porque a percepção se apressa em descrever, Uhum. porque ela é atual, né? É só o pensamento que pode criar uma certa distância, né? Dizer isso que eu estou percebendo é o que está acontecendo ou há outra explicação, né? É como você vê a sombra, né, de alguém assassinando outra pessoa, e quando você vai ver, os dois estão tentando, sei lá, né, fazer algum trabalho ali que não tem nada a ver com assassinato, né, que é uma coisa comum do cotidiano, né? Mas a tua antecipação pela sombra foi alguém matando alguém e a outra pessoa tentando se defender. E daí quando a câmera vai e mostra a cena real, não tem nada a ver, né? Isso é comédia, né? Isso é truque de comédia. Lidar com a percepção, né? Tem uma que é genial, né? Que envolve toda uma semiótica. Logo depois que o cinema falado, né, começou, existiam muitos filmes de comédia que passaram a ser comédias de linguagem. Que isso no teatro já tinha, né? No cinema mudo não tinha como, tinha que ser comédia visual, né? E aí quando começa a entrar a comédia falada, né, tem umas pérolas assim, né? No meio de uma comédia, uma situação que ocorre assim. Não tem nada a ver com a história do filme, mas é uma cena que ocorre no meio da história. Dois amigos estão num restaurante, assim, num café, na rua, tal, né, conversando. E quando eles se levantam para ir embora, um deles se depara com uma mulher que está sentada na mesa, a quem ele não conhece, mas ele fica diante dela. Ela se levanta indignada e esbofeteia ele, né, e fala para ele: como ousa aparecer com alguém que eu detesto? Que você fica achando, né?
que tenha uma razão para ela estar batendo nele, né? Mas ela simplesmente diz assim, como você ousa parecer com alguém que eu detesto, né? Como que você ousa isso? Então é uma comédia que ela depende da linguagem, né? Ela depende da fala para Só compreensão. pelo visual você não conseguiria. É, seria um troço totalmente arbitrário, né? Alguém vai lá e enche a cara do outro, né? E demanda uma explicação, né? Porque você quer saber por que, afinal de contas, essa pessoa bateu, né? E a comédia que é só visual, ela não pode fazer isso. Ela é tipo, usando o exemplo da locomotiva que você falou, Buster Keaton, né? Um comediante mudo, era o homem sério, jamais foi visto sorrindo. Comediante que jamais foi visto sorrindo, muito menos rindo. E a figura dele, né, fazia rir mais justamente porque ele era impassível, assim, né? Mas beleza, o filme do Buster Keaton, ele era diretor também, né? E lidava com muito truque de percepção. Então, ele vem com o carro, né, aquele Fordeco, né, que tinha manivela na frente, né, para você fazer o motor pegar, se ela girar. A chave de ignição era uma manivela. Então, o carro morre bem em cima do trilho do trem e ele vê um trem vindo. E aí ele fica tentando ligar, 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 até a hora que ele vê o trem se aproximando demais, ele pula do carro, né? Fica aquela coisa assim, vai bater, daí o trem estava na outra linha. E aí passa assim. Só que pelo ângulo da câmera, você sempre acha que está vindo na direção mesmo do carro. E daí ele troca o ângulo da câmera, né? E você passa a ter uma outra percepção da cena quando ele salta do carro, né? Quando ele salta do carro, corta para o trem passando, mas não em cima do carro. Daí ele fica assim, que bom, né? Fica com aquela coisa, ufa, né? Não sei o quê. Daí vem um trem do outro lado e arrebenta com o carro dele. Então a comédia visual é assim, né? Não precisa de Ela brinca explicação. com pontos de vista também, né? É, com a ilusão de ótica, né? Já na linguagem é diferente, né? É um outro tipo. Ela trabalha mais com o xiste, né? Ele trabalha mais com a diferença de significado entre uma impressão intuitiva e uma racionalização, um significado lógico, né? Por exemplo, quando um mendigo fala para o rei, né? Que pergunta para ele. Isso é um exemplo que se encontra na literatura sobre xistes. Por que ele está vestindo aquelas roupas de verão no inverno, né? Um rei perguntando, né? Por que você está vestindo essas roupas de verão no inverno? E o outro responde, porque isso é todo o meu guarda-roupa, né? Você já na tua cabeça você compara, né? A humilhação, né? De você receber uma pergunta como essa de um rei, né? Que pode comprar qualquer roupa, né? E ele encontra um miserável, né? Que no meio do inverno europeu está vestindo roupas de verão e não concebe, né? Bem Maria Antonieta, né? Assim, não concebe que o sujeito só pode estar vestido aquilo porque não tem roupa quente, né? Então o absurdo, né? A graça está quando você pensa tudo isso, né? A piada, no sentido de uma piada que é contada, ela depende de raciocínio, né? De você comparar aquilo que você está vendo com algo que você pensa. É a base da ironia também, né? A ironia ela tem que ter um objeto de comparação, porque senão é sarcasmo, né? O sarcasmo não depende da compreensão. Você arrasa com o outro e não quer saber se o outro está entendendo. Né? Na ironia, você faz questão que o outro entenda. É lógico que você não fez nada. É claro, você não fez nada mesmo. O que você está dizendo? Você fez algo. É só o tom, né? Já A indica entonação, a né? ironia, né? A interpretação, né? É. Da coisa. Né? A linguagem ela depende muito dessas questões. Então ela é sujeita muito ao equívoco também, né?
Que às vezes você pensa que a pessoa está sendo irônica, ela está sendo literal, ela realmente acha aquilo, por mais absurdo que seja. E aí a pessoa quer tentar fazer isso, às vezes, por escrita, né? Aí tem que ter Por mais mensagem, às talento. vezes não dá certo. É, Porque aí é difícil. daí você tem que Não dá para qualquer um. não, isso que faz o grande escritor, né? Sim. O grande escritor, ele faz você perceber a expressão, né? Apesar de você não estar diante daquilo, né? Você consegue imaginar, né? E aí você vê a função da fantasia, né? Ela preenche lacunas do desejo, né? Projetadas, né? Porque o que o escritor vai fazer é dar algumas indicações, né? Que vão suscitar um fantasiar, né? É muito interessante quando a gente vê adaptações para o cinema de livros que a gente efetivamente leu e gostou, como a gente tende a ser crítico, né? Sim. Exigir do cineasta uma certa coerência com aquilo que você mesmo, você mesma leu, né? A E quando sua ele maneira corta de... a cena que você mais gostou, Pois é. Você nunca perdoará, né? aí é terrível. Péssimo cineasta, né? O, é muito difícil, né, adaptar romance, por exemplo, né? Porque daí vai ocorrer muito isso, né? O que você seleciona? O Satiricon do Fellini, né, pega uma única cena do livro, uma única cena, né? Do ponto de vista do filme como um todo, praticamente deixa os personagens muito planos, porque não tem aquela cena, ela tem uma função no livro, né? É só um ponto. Então, quando você resume o livro àquela cena, a tendência é os personagens ficarem mais rasos, né? No entanto, é um recurso, né? Porque o tempo do cinema é bem diferente do tempo da leitura, né? É bem interessante quando um cineasta consegue fazer uma boa síntese do livro, né? Que é mais bem aceita por uma quantidade maior de leitores, né? Tem uma certa capacidade de síntese, assim, né? Que mantém a coerência da história, que mantém a coerência dos personagens, do livro. Isso é uma habilidade difícil, né? Tem poucos filmes assim que eu acho que Ligações Perigosas é um dos mais bem-sucedidos nessa adaptação, porque quando você pega o livro, né, do Coderlo de Laclos, ele é um livro epistolar, né, uma troca de cartas entre dois personagens bem perversos, né, mas com a intenção justamente de fazer um livro moralista, assim, né, para denunciar esse tipo de gente. Mas no final acaba sendo o efeito quase oposto do Marquês de Sade, né? Que o Marquês de Sade a gente tende a ler como filosofia, né? E a parte pornográfica assim a gente não leva tão a sério, né? Assim, já o caso do Lacan é diferente. Ele queria fazer um manifesto moralista e acabou sendo um manifesto da perversão mesmo. Assim. As pessoas sentem porque os personagens são tão encantadores, né? Os dois praticamente assim, né? Manipuladores criminosos do livro, assim, né? Eles acabam sendo tão encantadores que o leitor toma partido da perversão, né? Tende a tomar partido da perversão, ao contrário do que o autor quis. Mas quando foi feito o filme ele tem assim um nível de identidade com o livro incrível, assim, não foi engraçado que na época saíram duas adaptações simultâneas, foram lançadas na mesma época, e uma delas é perfeita, a outra nem tanto, a outra claudica mais, assim. Eduardo, deixa eu fazer uma pergunta antes que acabe e eu esqueço. Até quando nós vamos
Eu acho que a gente podia ir até a semana seguinte da participação da Fátima. É porque né, daí pra ia gente... ficar bonito, né? Fechar com ela. Isso é Ou legal. a gente pode fechar com ela agora no dia 21, ou No fazer dia uma última 28. rodada referente, né? Para as pessoas eventualmente comentarem a Pode entrevista, ser. né? Como ficou. Mas daí, tendo como tema a entrevista dela. Aham. Ah, tá. Daí sim. Aham, Seria concordo. mais uma sessão para a gente comentar mesmo. Sim. E as aulas de terça também devem ir até aí, mais ou menos, dia Eu acho que 29. sim. Nós temos mais 2 encontros, eu acho. Tem dia 15, que é amanhã. Aí, se for seguir, dia 22 e dia 29 ainda, né? É. Que Vamos ver o que normalmente vai até que... a última semana de junho, né? Uhum. Só para eu me organizar também aqui em relação ao grupo. Então. Mas acho que está sendo muito frutífero para nós também, né? Pra manter bastante sintonia, né? Com as pesquisas também, né? Fazer as pesquisas de vocês conversarem, né? Mais. Acho que se tornou um espaço, assim, né, de fazer essa troca, justamente. Vamos ficar por aqui então, gente? Sim. Agora eu vou para o consultório. Então, tá bom. Até Já amanhã. vi. Voltei, já estou no consultório. Tchau. Tchau, Tchau, gente. gente. Um abraço para vocês. Tchau.